plano normal, plano oscilador e a torção. Então, são 3 tópicos que a gente vai ver que finalizam as aplicações das derivadas de funções vetoriais de uma única variável de entrada. Aí depois a gente vai ver a integral e para finalizar a gente vai ver o início, a introdução das funções vetoriais de várias variáveis de entrada, não uma única. A gente vai ver de 2, 3 variáveis de entrada. A gente tem outras definições, vai estudar campo vetorial, rotacional de um campo vetorial, divergente de um campo vetorial, campos conservativos, entre outros tópicos. Então vamos começar pelo plano normal. O que é um plano normal? Por ser normal, ele forma ângulo de 90 graus com algo. Se a gente olhar nosso gráfico aqui embaixo, ele ficou pequeno, mas já dá para ter uma ideia. A gente tem em azul a trajetória da curva descrita, certo? Da nossa F, por exemplo. Que a gente, da aula passada, a gente chamou de C. Quando a gente fala uma curva, a gente fala C. Mas é a trajetória da F, beleza? Então ela faz aqui essa voltinha, esse looping, e vai para a direita. O que é o plano normal? Dado um ponto dessa curva, certo? O plano normal é um plano que forma ângulo de 90 graus com a trajetória da curva. Então, a gente tem o vetor T aqui, que é o vetor tangente à trajetória, certo? Que ele indica para onde que está apontando em cada ponto, né? Para onde vai a curva. Então, ele está indo para frente. O plano normal, um plano que forma ângulo de 90 graus exatamente com esse vetor tangente, certo? Aqui a gente tem um ponto fixo, a gente tem um vetor normal, aqui o vetor normal e não plano normal, o vetor normal, sempre aponta para dentro da curvatura, e o binormal, certo? Para onde está crescendo a função. Ok? Então, o plano normal, basicamente, ele é um plano composto pelos vetores N e vetor B, pelo normal e pelo binormal. Ele tem uma equação bem complexa de se obter e tem uma mais fácil e mais direta. Eu optei por apresentar mais fácil e mais direta, que até as contas ficam bem reduzidas, certo? Então, como fica? Eu chamei o plano normal de alfa, certo? Poderia ser qualquer outra letra grega, minúscula, óbvio. Então, a equação geral do plano é um AX mais um BY mais um CZ mais D igual a zero, onde A, B, C e D são números, beleza? São constantes quaisquer. X, Y e Z são incógnitas da equação, as incógnitas da equação. Elas não assumem números, tá? X, Y, Z elas sempre aparecem na equação, mas elas não assumem nenhum valor. Ok. Então, como fica o cálculo da equação geral do plano normal? Então, a gente tem aqui x menos f1. O que é f1? É a coordenada x da função aplicado no t, certo? O meu t é igual a 3. Então, se joga 3 na coordenada x da função, vírgula, y menos a coordenada y da função no valor de t. E, vírgula, z menos a coordenada z da função em t. Zero, melhor dizendo. Escalar ou interno com o tangente no mesmo t0, certo? Então, a gente calcula o tangente, calcula ele no t0. Lembrando, tangente unitário nesse caso. Beleza? Então, é bem simples. Essas equações que a gente vai ver hoje, elas são bem simples. Só envolvem produtos internos ou produtos escalares. Qual é o problema dela? É porque vai envolver produto interno com o tangente, depois com o normal e depois com o binormal. Não nessa sequência, certo? Mas envolve o produto interno com os 3. Para você chegar no tangente, você tem que derivar a função. Para chegar no normal, você tem que derivar o tangente. E para chegar no binormal, você tem que fazer o produto interno entre o tangente e o normal. Então, o demorado aqui não é calcular a equação geral do plano, e sim determinar os 3 vetores essenciais para o cálculo da equação do plano normal, do oscilador e da torção, que a gente vai ver por último hoje. Beleza? Então, o problema é o quê? Realmente, o problema é calcular os vetores e não calcular os planos. O plano é um produto escalar aqui, muito simples. Aí vai, primeira coordenada do lado esquerdo, vezes a primeira coordenada do tangente, mais segunda coordenada do lado esquerdo, vezes a segunda coordenada do tangente, mais a terceira coordenada do lado esquerdo, vezes a terceira coordenada do tangente. Beleza? Então, antes de iniciar os exemplos, vamos ver toda a teoria. Torção, antes mesmo de falar de torção, eu vou falar o que é o plano oscilador.
O plano osculador, pessoal, é esse plano que ele, vamos dizer assim, ele segue o crescimento ou decrescimento do gráfico da função, do gráfico da trajetória, certo? Aqui a gente tem uma hélice circular, certo? Que cresce para mais na parte positiva de Z, ok? E o que é o plano osculador? Um sinônimo que eu vi, que eu acho que é o mais fácil de entender, quando a gente está no shopping, e o shopping tem uma subida no estacionamento, aquelas subidas circulares, que é uma hélice circular, certo? Subida de carro, de estacionamento de carro, certo? O plano osculador é a rampa que a gente está subindo, só que ali são infinitos planos osculadores, para cada pontinho, certo? Então, aquela rampa é a composição de todos os planos osculadores daquela hélice circular que a gente usa para subir no estacionamento. Por exemplo, no Shopping Curitiba tem uma hélice circular perfeita lá, beleza? Então, o plano osculador basicamente seria o plano do chão que vai subindo junto com a trajetória da curva, certo? Só que lá na vida real a gente tem infinitos planos, um sobreposto ao outro, por isso que fica uma subida suave, certo? E por toda a trajetória, ok? O plano osculador que a gente vai calcular para cada ponto, separadamente. Não dá para calcular para todos os pontos ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que destacar um ponto e calcular para ele, certo? Mas basicamente, eu vou projetar depois no GeoGebra, é uma rampinha que passa ali por aquele ponto, seguindo o crescimento ou decrescimento, certo, da curvatura, ou melhor, da curvatura não, da trajetória da função, certo? E o que é torção? Basicamente, torção é a variação, nesse nosso caso aqui, nesse exemplo, da altura conforme o perímetro. Então, veja aqui eu tenho 3 casos de torção: torção nula, torção muito pequena, uma torção alta. Então, torção nula é uma circunferência, certo, que não tem variação de altura. Veja que ela é a circunferência no plano cartesiano. O z dela é sempre zero. Então, como não tem uma variação de altura, ela não tem torção, certo? O plano osculador, a gente vai calcular hoje, para esse mesmo caso aqui, certo? Ele é sempre o plano cartesiano. Vocês vão ver que ele é o plano cartesiano, certo? Ele não tem altura, em nenhum ponto a altura dele aumenta. Então, quando a gente não tem essa variação, a gente percorre o perímetro e não tem mudança aqui na altura, entre aspas, a altura, a gente pode considerar, né? A gente diz que a torção é nula, beleza? Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente dá uma volta inteira, certo? Quando vai começar, ela tem uma altura, uma diferença de altura. Então, quer dizer que ela se elevou, quase como se fossem as curvas de nível, certo? Então, como teve uma elevação, uma mudança aqui na altura, então tem uma torção. A mudança foi muito pequena, a taxa de variação foi muito pequena, então a torção é pequena. Já nessa outra, a torção é maior, por quê? Vejam a diferença. Deu a primeira volta, parou aqui. Olha a distância que está do ponto inicial, certo? Uma distância grande, em relação, por exemplo, aqui anterior. Então, a gente tem uma torção alta, certo? Então, a torção, basicamente, é a taxa de variação aqui, entre aspas, do Z, né? A variação na altura, conforme o perímetro circulado, ou perímetro andado, beleza? Então, essa é a ideia da torção. Ou tem a definição formal, né? Taxa que o plano osculador gira sobre o vetor tangente. Então, basicamente, quanto que ele vai, né, subindo. Enquanto o P se move ao longo da curva, beleza? Então, aqui a ideia é mais entrar a quantidade, um valor numérico da medida de quanto a curva se torce para cima, para baixo ou para os lados. Aonde estão os vetores T e N? Em qual parte, Rodrigo? Desculpe. O vetor T e N está aqui, ó. O vetor T, ele é tangente à trajetória. O normal está aqui, ele é para dentro, ele aponta para dentro da curvatura, né? Desculpe, para dentro da concavidade, certo? E o B indica para onde a função está, vamos dizer assim, subindo, descendo ou tendendo. São fixos para cada P, ele tem um normal, um tangente e um binormal para cada T.
Então, pela aula passada, semana passada, a gente viu como calcula os três, o tangente, o normal e o binormal. Então, para cada ponto tem um tangente, um normal e um binormal. Beleza? Ok. Então, plano oscilador, né? Lembrando da analogia com a subida do estacionamento, é a rampinha que a gente sobe com o carro, certo? Só que lá são infinitos planos sobrepondo um ao outro, ok? A torção é a variação que a gente pode pensar, né? Variação da altura, que depende muito de como é o formato do gráfico. Mas no nosso caso aqui, a variação da altura em relação ao perímetro percorrido, certo? Como fica, então, a equação tanto do plano oscilador, também é um plano, uma equação geral do plano AX mais BY mais CZ mais D, certo? Igual a zero sempre, lembrando que A, B, C e D são números que a gente vai calcular. X, Y, Z são as incógnitas e elas não valem nenhum tipo de valor. Elas aparecem com os próprios nomes, X, Y, Z. Se uma não aparecer, é porque quer dizer que o constante dela, ou A, ou B, ou C, é igual a zero. Então, ela não aparece. Eles não quer dizer que ela é igual a zero. É a constante que está multiplicando ela, que é igual a zero. Então, como fica a equação do plano oscilador? Vejam que esse lado esquerdo é exatamente, se eu voltar ao slide, é exatamente o lado esquerdo do plano normal. É x menos o x da função, y menos y da função e z menos a função o z da função. Vezes agora o binormal. Então, vezes o vetor binormal. Anterior, no plano normal, ele é vezes o tangente. No oscilador, ele é vezes o binormal. Certo? Produto escalar. Que dá essa função aqui em cima. Já a torção tem o por extenso. A torção deixei por extenso porque era pequenininha. Já o de cima envolvia lá produtos internos, um monte de produto interno muito demorado. Então, a da torção tem aqui esse produto vetorial entre F' e F2', depois com escalar, na verdade é um produto misto entre F', F2' e F3', certo? Dividido pelo comprimento ao quadrado do produto vetorial de F' por F2'. Então, esqueçam essas aqui, é muito extenso. Qual que a gente vai usar? Vai usar a derivada do binormal vezes o normal, certo? Então, aquilo que eu falei, para calcular os três, a gente vai precisar do tangente, do normal, do binormal e agora até da derivada do binormal. Então, são 4 vetores distintos, 5 com a função, que vai ter que determinar. Então, o que é mais demorado aqui? O mais demorado realmente é determinar esses 5 vetores. Função, o tangente, normal, binormal e a derivada do binormal. Beleza? De resto, é só produto escalar entre vetores. É simples, álgebra linear básica. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos para os exemplos. Então, como sempre, eu faço o primeiro e vocês fazem o segundo. Ok? Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, vou pausar aqui a gravação